Olá pessoal, tudo bom? Professor Ricardo. Hoje trazendo para vocês a resolução da prova de Física do CEDERJ, ano 2023, primeiro semestre. Essa questão 3 aqui, ela trabalha a questão de forças atuando em um corpo. Então vamos ler a questão aí. Diz que um bloco de madeira de massa 2 kg repousa sobre uma mesa horizontal. Os valores dos coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies da mesa e do bloco são 0,2 e 0,15, respectivamente. Uma força horizontal de módulo 3,5 é aplicada no bloco, considerando que o valor da aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da força de atrito que atua no bloco. Tá? Então, ele quer saber o módulo da força de atrito que está atuando no bloco. Então, vamos fazer primeiramente o seguinte, o esquema do que está atuando nesse bloco, nas forças que atuam nele. Então, nós temos aqui a mesa, tem o bloco, e vamos descrever as forças que atuam nele aí. Primeiro passo aí, primeira força que atua, né, é a força peso, tá? A força peso, a força normal, né? A gente sempre já faz essa decomposição da normal e do peso, porque elas sempre vão estar mesmo nesse sentido, nessa direção. Então, cada um sua direção, né? Então fica mais fácil aí. Nós temos a força que está atuando, que ele fala que vai aplicar uma força horizontal de 3,5. Então, nós temos para cá os 3,5 newtons que está sendo atuando aí, está atuando esse bloco, né? Em contrapartida, ele diz também que tem o atrito, né? Que ocorre o atrito. Então a gente vai ter o que? A força de atrito no sentido oposto ao movimento, ou do que a gente está querendo movimentar, né? Então nós temos aqui a força de atrito. Então aqui é a decomposição das forças que atuam nesse bloco. O que a gente sabe? A gente tem que saber o seguinte, na verdade, né? A gente tem que calcular primeiramente a força de atrito máxima, né? Então a força de atrito máxima, ela vai ser igual a quem? A normal vezes o coeficiente de atrito. Nesse caso, o coeficiente de atrito é estático, tá? Porque ele fala que o bloco está em repouso. Então, o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Isso aqui é a fórmula, né? Por que eu estou aplicando essa força de atrito máximo? Porque a força de atrito máxima, ela vai dar o máximo de força, o máximo que o atrito está atuando naquele corpo para que ele não se movimente. Então, uma vez que eu calculo essa força de atrito, eu vou saber se essas 3,5 aqui que está sendo aplicado no corpo, ela vai ser ideal para que haja movimentação desse bloco. É por isso que a gente está calculando a força de atrito máxima aí. Então, continuando, força de atrito máxima vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, que é 0,2. E agora a gente tem que ver o seguinte: normal a gente não tem o valor, mas a gente sabe que a força normal ela equivale à força peso, né? Então a gente pode dizer que aqui é a força peso. E o peso é a massa vezes a gravidade. Então a gente pode colocar 0,2, que é a força de atrito estático, vezes a massa do bloco, que vale 2, vezes a gravidade, que vale 10. Então, ou seja, foi a substituição da normal pelo peso. Tá? Elas são equivalentes aí nesse caso, né? Então, a força de atrito máxima, deixa eu botar esse simzinho aqui de máximo, né? Então, a força de atrito máxima, quando a gente faz essas contas, 0,2 vezes 2 vezes 10, aqui vai dar 4 newtons. O que significa isso? Isso aqui é a força que nós temos, tá? É o limite de força de atrito para que o bloco fique em repouso. Então, se eu aplicar uma força de 3,5 newtons, conforme está acontecendo aqui, significa que essa força não é suficiente para compensar esse atrito. Tá? Ela não vai ser suficiente para que o corpo se movimente. Então, se eu tiver uma força de 4,1, já posso movimentar, porque o máximo, o limite dele é 4. Mas a pergunta é o seguinte, né? Quer saber o módulo da força de atrito que atua no bloco. Ou seja, quem está atuando no bloco? Né? O máximo é 4 newtons, mas quem está atuando no bloco nesse momento é o contrário aqui, de 3,5. Ou seja, 3,5 é a força que está atuando e 3,5 de atrito é o que ele está segurando
aqui. Ou seja, essa força de atrito que ele está atuando agora é de 3,5, que é a força que está sendo aplicada. Então, resposta letra C, tá? Então, cuidado aí, muita gente marcou 4 newtons, mas não, 4 newtons é a força limite, né? A força de atrito máxima, tá? Mas ele quer a força que está, deixa eu até apagar aqui que ficou em cima, né? Ele quer saber a força, o módulo da força de atrito que atua no bloco. Então, quem está atuando no bloco nesse momento, né, é o contrário de 3,5. Então, no caso, a resposta é a letra C, 3,5, tá certo? É isso aí, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Deixe aqueles comentários, dá aquela curtida e se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, tá certo? É isso aí, um forte abraço, um mal de beijos, fui!